Marco William Heber Camacho, conhecido como Marcola, 56 anos de idade. Como havia prometido para vocês, falar um pouquinho sobre a vida do Marcola. Ele nasceu em Osasco, em São Paulo, e ficou órfão aos 9 anos de idade. E ali ele começou a cometer pequenos delitos e usar cola. Antigamente se usava muito a cola e ficou conhecido como Marcola. Por que eu estou falando um pouco sobre a vida do Marcola? Estava lendo agora aqui, não sei se vocês estão me acompanhando nas outras plataformas digitais. Polícia Federal faz operação para prender suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado Rui Ferraz. E qual a relação do Rui Ferraz, o delegado que foi morto lá na Baixada Santista, com o Marcola? Foi ele que investigou na década lá de 90 furtos a bancos e carros fortes. O Marcola foi tão inteligente para cometer crimes que ele conseguiu fazer um dos maiores assaltos a banco sem dar nenhum tiro. Isso deveria ficar de exemplo para os políticos do nosso país, que às vezes eles querem resolver tudo na base da bala. Nenhum projeto de lei para impedir, enfim, que nós venhamos ficar na mão desses ladrões, assaltantes. Bom, então esse assalto ocorreu em 31 de março de 1999, por volta de 18h40. Ele fingiu ser um colaborador, ele conseguiu adentrar na agência e ali, sem dar nenhum tiro, a agência do Banco do Brasil, sem dar nenhum tiro, ele conseguiu levar 6 milhões de reais e 100 mil naquela época, sem dar nenhum tiro, sem fazer nenhum alarde. Ele pegou os familiares e depois levou para uma chácara e lá ficaram lá. Bom, ele foi preso, ele só foi preso porque ele gostava de ostentar. Eles conseguiram fazer tudo certo, só que no final eles esqueceram limpar enfim, o apartamento em que eles estavam, enfim. Só que restou uma nota fiscal de um concerto de óculos caríssimo que ele gostava de usar. Ele sempre gostou. Quem pratica crimes gosta de ostentar para mostrar para os outros criminosos que ele tem mais capacidade e para ele poder também crescer na vida do crime. Bom, e depois ele foi preso com um carro de luxo, para aquela época era um carro de luxo. E aí veio à tona mais uma vez a morte do Rui Ferraz, o ex-delegado que investigou os crimes que ele estava cometendo. Enfim, ele portava naquela época metralhadoras, granadas, pistolas. Não foi um roubo qualquer não, 6 milhões e 200 mil em espécie, para ele colocar tudo isso, enfim, dá quase 200 mil dólares na época, colocar tudo em sacos e foram embora. Bom, o que nós podemos tirar de tudo isso? Primeira coisa, políticas públicas. Acabamos de eleger agora um vereador que era da Rota. Tínhamos um deputado estadual, delegado, que agora parece que é deputado federal. Não sei como ele conseguiu. Enfim, deputado federal agora. E também deixou um amigo dele aqui, um parente dele aqui, como deputado, conseguiu colocar. Eles conseguem, não sei como eles conseguem, né? Enfim, nós não estamos lá para entender como funciona
E não temos política pública. Você que sai todo dia de manhã cedo, 5 horas da manhã para trabalhar, ou 4 horas da manhã, toda a dificuldade que você enfrenta, você homem, ou principalmente você mulher, que às vezes tem que passar por praças escuras, ruas emburacadas, pontos de ônibus muito atratíveis para um ladrão ir lá roubar você. Se isso aconteceu com um delegado armado, e a desculpa sempre é a mesma: agora vamos dar prioridade, vamos atrás dos ladrões, vamos, enfim, prender, sabe? Não adianta prender, só prender, se nós não tivermos política pública. Temos que ter políticas públicas. Por isso, na época das eleições, eu sempre falo: cuidado com essas pessoas que vocês vão votar. Pode ser um vereador, que não pode ser um deputado estadual, um deputado federal. Prestem atenção. Essa corja está lá fazendo nada. Eles estão lá, um defendendo o outro, um gritando a todo tempo Bolsonaro e outro gritando a todo tempo Lula. A todo tempo, quase um ano falando sobre Bolsonaro, sobre o golpe de Estado. Uma verdadeira cortina de fumaça para você não prestar atenção na situação econômica que se encontra o nosso país. O dia que nós, todos nós, sentarmos para debater políticas públicas e tirar esses vereadores, esses deputados estaduais, federais, e tirar esse presidente e colocar pessoas que realmente têm capacidade de fazer, porque o Marcola, presta atenção, ele perdeu os pais dele com 9 anos de idade, em 1999. Então, o Estado deveria ter cuidado desse rapaz ou daquela criança. Não deveria, ou as crianças não devem crescer na rua, como acontece agora, como nós vimos lá no Rio de Janeiro, crianças estudando sentadas em caixotes de feira, e depois derrubaram o vídeo que eu mostrei às crianças. E se vocês quiserem, deixem no comentário, eu coloco de novo o vídeo para vocês verem. Precisamos cuidar das nossas crianças. Viram o que aconteceu? O Marcola foi abandonado. O crime, que não existia PCC, mas existia outras facções criminosas. Prestem atenção que eu vou falar agora. Se aparecer algum deputado, senador, enfim, falando que foi ele que descobriu que o PCC usava o centro do estado de São Paulo para vender droga, é mentira. O primeiro homem que eu conheci foi o Enéas. O Enéas mostrou provas, antes de existir o PCC, que já existia aqui no estado de São Paulo outras facções que controlavam a capital do centro de São Paulo. Já existia outras. Será que todas as pessoas estão mentindo? Esse pessoal que chegou agora na política para ganhar engajamento, será que eles estão falando a verdade? Porque se alguém falar que é mentira minha, eu vou publicar os vídeos do Enéas, ele mostrando e provando que já existia facções criminosas naquela época no centro de São Paulo. Quer dizer, antes de existir o PCC. E nós precisamos às vezes falar a respeito dessa facção criminosa que nunca existiu, e daquela ação desastrosa de um policial louco, vamos entrar, vamos matar mais de 1000, vamos resolver tudo na base da bala, tiro, porrada, vamos resolver. Foram lá, mataram sei lá quantos, que agora não temos dados. E aí, o que aconteceu? Precisamos nos unir, nós precisamos nos fortalecer, provavelmente visando o que acontece lá nas comunidades
do Rio de Janeiro, que são controlados pelas facções criminosas. Tudo dentro dos complexos dos morros é controlado pelas facções criminosas no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros locais também. Comunidade, no meu ponto de vista, deveria ter uma forte política pública para deixar de existir. Para deixar de existir. Por quê? Porque sempre, qualquer cantor, seja de funk, seja qualquer um, que começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, ele sai das comunidades. Então, voltando para a morte aqui do Rui Ferraz, do delegado que foi morto, e não sei se o mandante realmente, como querem colocar, foi o Marcola, que eu acho, enfim, eu não sei, não vou falar aqui se foi ele ou não. Enfim, a culpa desse rapaz ter ingressado no mundo do crime são esses políticos. Esses políticos, eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não posso. Esses políticos covardes. E da mesma forma que o Marcola ingressou na vida do crime, por falta de política pública, vamos eleger delegado, vamos eleger o cara da rota, foi eleito agora. Não vi nada, não tô vendo nada, nada mudou. Na minha vida nada mudou, porque ele é da segurança pública. Pelo menos ele tem uma pauta, né? Não são igual os outros que não tem pauta algum. Tá lá, nada. Tá lá o outro do PL também, nada. Tá lá a outra mina de Cuba, nada. Enfim, tá lá o que queria cobrar 17 mil reais se você ou eu desse um Marmitex, nada. Nada de segurança pública, nada, enfim, de saúde, iluminação pública, não melhorou em nada. São 26 mil reais pagos para um menino lá que tem 26 anos, a menina de Cuba, o Rubinho que tá lá, mais meia dúzia que estão lá no primeiro. Tudo bem, quem tá no primeiro mandato, vamos esperar acabar o mandato, porque a gente não vou fazer justiça, igualdade e justiça. Bom, não deixe de me seguir nas redes sociais, Wesley.Cardoso.